Oi família, tudo bem? Veja só, hoje eu vou contar uma história que está em Isaías, capítulo 28, versículo do 23 ao 29. Esse é o canal O Agir de Deus. E você sabe, quando Deus age na nossa vida, nada impede Deus de fazer aquilo que é a vontade dele. E já trazendo essa história, ela inicia assim no versículo 23 de Isaías. Escute o que eu vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o tempo arando a terra, cavando e remexendo ela. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva no canal, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai notificar e você vai tomar conhecimento e vai assistir. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia endro e cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Veja só como é que funciona as coisas de Deus. Quando Deus vai fazer alguma coisa, ele prepara o ambiente. E por que nós não sabemos preparar o ambiente? Esse homem aqui, ele planta, ele prepara a terra. Agora também, ele não fica o tempo todo preparando a terra. Ele precisa tomar uma atitude. Então, quando nós temos problemas, a primeira coisa que a gente tem que ter é fé. Fé em Deus, porque eu aqui falo sobre a fé que as pessoas têm em Deus. A segunda coisa é essa fé levar a gente a tomar uma atitude. Porque a atitude é quem faz a diferença na nossa vida. Então o homem prepara a terra, aplana a terra, mas ele chega num ponto e ele planta. Quando nós plantamos, claro, nós precisamos, não só queremos colher. E ele plantou endro e erva doce. Ele plantou coisas que vai trazer bons resultados. Não plantou, como a gente brinca, tempestade. Não plantou vento para colher tempestade. Então, quando nós fazemos a semeia, nós temos o direito de colher. Mas esse colher é que está a coisa. Se nós vamos colher vento, ou seja, se nós plantamos vento, nós vamos colher o quê? Tempestade. Isso é uma realidade. Então, o homem aqui no versículo 25, ele diz assim: depois de ter aplanado a terra, ele semeou endro, cominho e planta trigo também, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Existe uma coisa, ele aproveita as oportunidades. Você aproveita as oportunidades? Não é se aproveita das oportunidades, é aproveitar a oportunidade. E que oportunidade? A oportunidade é aquilo que Deus coloca na sua mão. Ele plantou, além de endro, cominho, ele plantou cevada, ele plantou trigo. A terra tinha condições. Então, quando você chega lá na empresa, dá para você fazer algo mais. Dá para você semear algo mais. Semeie. Faça algo melhor, que você vai ter os resultados. Quando você chega na sua escola, pergunte àquele que é o seu professor. Para quê? Para tirar o melhor dele. Pesquisa mais. Faça algo mais sobre aquilo. Isso tudo é uma maneira. Você já está com a terra pronta. E você estando com a terra pronta, você vai colher. Ou seja, você vai plantar. E não vai ter outro trabalho de arar a terra, de preparar. Agora, o versículo 27, o versículo 26 diz assim: ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. Será que eu faço tudo direito porque Deus me ensinou? Porque aí tem uma coisa chamada obediência. E a bênção só vem quando nós obedecemos. E é aquilo que Deus o ensinou. Nós temos que obedecer. Quando o seu pai ou alguém da sua confiança te dá um conselho, a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, que quando há conselheiros, os projetos dão certo. Então, essa pessoa obedece o conselho de Deus. Obedeça
os conselhos do seu pai, da sua mãe, das pessoas da sua confiança. Não é conselho de todo mundo. O povo até brinca, diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas não é bem assim. Existem muitos conselhos que valem a pena aceitar, obedecer e fazer o melhor por eles. Vamos tirando lições de cada versículo. E o 27 diz assim: no tempo da colheita, ele não usa instrumentos pesados para debulhar os grãos de trigo, de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Veja só, ele tem um tempero para fazer as coisas. Ele não é precipitado. Ele usa uma vara fina e leve para bater o cominho. Eu não sei se você já viu pé de endro e pé de cominho. Eles são como se fosse comida de passarinho, né? Aquelas coisas finas. A gente compra na feira cominho, né? Normalmente a gente já compra moído, né, como tempero. Mas se a gente for bater como se bate feijão, por exemplo, aquilo dali vai virar pó e vai se perder tudo. Então, o cominho, ele bate com uma vara fina e leve. Ele tem a ferramenta certa. Você tem as ferramentas certas para fazer as coisas? A ferramenta certa é o nosso preparo, é a nossa paciência. Tudo aquilo é o tempo certo de fazer as coisas. A gente tem que ter calma e observar todas essas coisas, porque Deus vai abençoando. Eu espero que você esteja entendendo essa história. E eu espero que você esteja anotando aquilo que é bom para você também. Então o versículo 28 diz assim: quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Veja só. Quando ele está malhando o trigo, batendo no trigo, o trigo já é um caroço, como se fosse um arroz. Mas ele tem o cuidado para não esmagar, porque senão ele vai esmagar junto com a palha. Como é que ele vai separar a palha do trigo já pó? Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito pó naquilo ali. Muito pó também de muita impureza. Não é bem pó. Vai ficar muita impureza dentro do trigo. E a gente não vai querer comer pão cheio de cisco, cheio de coisas que não tem nada a ver com trigo. Eu anotei aqui: nós devemos usar a sabedoria sem excesso, com humildade. Nós devemos usar a sabedoria. E tudo tem um limite para a gente chegar até ali. Ele não bate o trigo para fazer a própria farinha nesse processo aí. Ele obedece aos processos. Depois o trigo vai ser passado num local mais limpo, né? Um local onde tem menos impureza ou até nem tem. Evidentemente uma máquina que vai moer e transformar o trigo numa goma, né? Para fazer o bolo, o pão, aquilo que se destina. E já no versículo 29 diz assim: esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os sábios, os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo que faz. Se a gente acreditar que os planos de Deus para nós são maravilhosos, e é de verdade, porque Deus é sábio. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz que o Senhor não permite uma dificuldade maior do que aquela que nós podemos enfrentar. Quando Ele permite uma dificuldade, Ele já está dando escape para aquela dificuldade. Olha que coisa maravilhosa. Então, versículo 29, repetindo: esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Os planos de Deus para nós são maravilhosos e ele é sábio. Deus não vai, como diz a gente, botar a mão, deixar que a gente bote a mão em cambuca. Não. Deus só vai botar na nossa frente aquilo que nos faz o bem. Quando Deus permite uma dificuldade, eu já falei que lá em 2 Coríntios 10, versículo 3, diz que ele já está mostrando o escape. Mas nós temos que viver essa dificuldade, que é para a gente aprender os limites da nossa vida. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Tire benefícios dessa história.